A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe, Senhor, nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando, que nós estamos lendo os livros dos profetas, Hoje a gente vai começar com o livro do profeta Jonas. É um livro bem pequeno também, ele só tem 4 capítulos, então não vou prolongar muito na conversa para que a gente possa ler os 4 capítulos hoje. E o interessante de Jonas é porque quando ele recebeu o chamado, ele não quis aceitar, Quando ele recebeu o chamado do Senhor, ele quis se afastar a todo custo. Jonas é bem conhecido, que lembra o que foi engolido por uma baleia. Muitos dizem que é por uma baleia, Mas na Bíblia não especifica o peixe, só diz um peixe muito grande, e muitos deduzem ser uma baleia, embora a baleia é um mamífero, não é um peixe, Mas isso não é o importante. A questão é que com Jonas a gente aprende que não adianta a gente fugir do chamado do Senhor, porque quando ele chama, Deus é persistente, e quando ele chama é porque o propósito realmente é muito grande, Não vou falar muito para que a gente possa ouvir diretamente a palavra do Senhor, que com certeza é muito melhor do que eu falando, Então vamos lá no primeiro capítulo, o chamado e a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Donde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente,
porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Como falei no início aqui, né? Não diz o peixe qual é, né? Só que tem que ser um grande peixe, afinal de contas, para engolir um homem e ele se manter vivo dentro dele, só Deus mesmo para fazer uma coisa desse tipo, né? A oração de Jonas no capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos do monte, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca, né? Aí uma oração sincera, né? Deus ouve aquela oração sincera, aquela que vem realmente do coração. A palavra de Deus diz que aquele que pede em meu nome, né? Aquele tem. Então, quando falarem pedir em meu nome, né? Jesus Cristo diz, né, que pedir em meu nome. Então, quando mais a gente tem que pedir com fé, na certeza de que já recebeu. E para isso, obviamente, o coração tem que estar entregue a Deus, né? Tem que estar entregue ao caminho do Senhor para que Ele o guie também, né? Não adianta também ficar só pedindo a Deus e não seguir os seus caminhos também. Não adianta só me dá e também não dá nada ao Senhor, né? Tem que realmente seguir os seus caminhos para receber a bênção, né? A conversão de Nínive no capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele se levantou do trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Cobriu-se de saco porque ali é humilhando-se perante o Senhor, né? Se mostrando realmente que está em adoração ao Senhor, né? Mostrando temor e obediência ao Senhor, né? E a gente continua no versículo 7. E fez a sua proclamação, que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos,
clamem fortemente a Deus, convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira e de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não o fez. Tá vendo? Deus, quando chama alguém, né, é porque ele realmente tem um propósito. Imagina se Jonas não ouvisse o chamado do Senhor. Se ele não ouvisse o chamado do Senhor, Nínive, né, uma cidade inteira, grande, né, uma cidade imensa, ou seja, muitas pessoas não se arrependeriam, não se voltariam ao Senhor e seriam destruídas. E esses sangues estariam aonde? Estariam sobre a cabeça de Jonas. Imagine só, né? E a revolta de Jonas no capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Então desejou com toda a tua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Aqui é uma lição, né? Jonas querendo julgar, imagina só, querendo julgar uma atitude de Deus, né? Porque Deus, ele sabia, né, que Deus se arrependeria do mal, né, que ele não iria fazer mal a Nínive. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Mas, obviamente, isso se a pessoa realmente se arrepender de seus maus caminhos, porque Deus dá sempre essa oportunidade, né? Se arrepender de seus maus caminhos, se voltar ao Senhor, e Ele perdoa. Afinal de contas, Jesus Cristo pagou um preço alto por nós, né? Ele nos redimiu de nossos pecados. E Jonas sabia disso, então que o povo iria se voltar ao Senhor e que Deus, pelo seu coração bondoso, não iria exterminar com a cidade, né? E ele ficou revoltado com isso, imagina só, indagando a Deus por isso, né? Mas Deus o colocou no lugar dele. Imagina, você não trabalhou por nada e você quer ver o sofrimento do próximo, você não trabalhou por isso. A aboboreira, por exemplo, né? A planta ali que nasceu, você não plantou, ela nasceu, o verme a comendo ali e você não teve dó. E imagina só, né? Aí ele se achando no direito de ficar desgostoso com essa situação, né?
Mas o importante aqui não é isso, o importante é o quê? É que independente de como ele finalizou isso, de como ele se sentiu no final, o importante é que o sangue inocente, que o sangue daquela cidade, né, afinal de contas, foram 120.000 homens, né? E quando eles falam, quando a Bíblia fala em quantidade de homens, normalmente são só os homens de guerra, né? Eles não contam as mulheres e crianças. Então imagine quantas pessoas haviam nessa cidade. Se ele não levasse a mensagem de Deus ali, o que aconteceria? A cidade não iria se arrepender de seus maus caminhos, não iria se voltar para Deus, a cidade seria destruída, todo esse povo morreria e o sangue desse povo cairia sobre Jonas. Por quê? Porque Jonas não ouviu a palavra do Senhor. Que nos sirva de alerta. Se você recebeu um chamado do Senhor, não fuja, não fuja, porque ele tem um propósito muito grande. E se ele está te chamando, é porque você realmente é a pessoa certa para cumprir esse propósito, né? Ele tem planos para a sua vida. É uma honra quando Deus nos chama para um certo propósito, né? Afinal de contas, imagine só ser escolhido por Deus para cumprir missões, né? Então, é uma honra diretamente do Senhor, né? Então, não fuja do Senhor. Se Ele te chama, não fuja. Escute a voz dEle, escute o que Ele tem a lhe dizer. Muitas vezes o barco está balançando, né? O barco está numa tempestade e às vezes você pode estar levando pessoas junto contigo e você não está percebendo que isso tudo está acontecendo porque Deus está te chamando e você não está dando ouvidos a Deus. Então, pare, pense, reflita, abra seu coração, deixe Deus entrar em sua vida, deixe Deus guiar seu coração, deixe Deus guiá-la, deixe Deus guiá-lo para que você siga o propósito do Senhor e assim tenha calmaria em sua vida, assim tenha paz e tranquilidade, pois quando a gente cumpre missões do Senhor, a bênção vem, né? A vitória vem. Então, se permaneça firme no Senhor, não deixe de cumprir os propósitos do Senhor, não tente fugir do que foi planejado para ti. Deus tem um propósito para cada um de nós, cabe a nós aceitar ou não. Se não aceitar, tudo bem, é uma opção sua, né? Ele não impõe, mas se não aceitar, tem consequências, né? Você estará à mercê desse mundo. Deus não poderá fazer nada por ti. Agora, se aceitar, aí sim, Deus prosperará a tua vida. Agora, assim, quando se fala em prosperidade, não é que nem os dias de hoje, que muitas igrejas aí falam de prosperidade, falam de fazer voto disso e daquilo outro, que você vai ganhar não sei o que, não sei o que. Gente, o reino de Deus, o cantinho lá, não é um terreno que você compra a sua escritura e ele pertence a ti, não. Não é assim, não compra por dinheiro, não. Lá compra-se um terreno lá, mas não é por dinheiro, não. É pelo coração limpo, é pelo coração reto, é por andar nos caminhos do Senhor, né? As igrejas precisam do dinheiro? Sim, precisam se manter. Afinal de contas, tem contas a pagar, tem a alimentação, tem tudo, tem as despesas. Mas prosperidade para os fiéis, para os filhos do Senhor, a prosperidade é de um modo geral, né? Que você vai enriquecer até mesmo porque Deus nos ensina que nós devemos receber a medida certa, nem pouco, para que assim falhemos com Deus e o culpemos pela falta, e nem muito para que assim não nos orgulhemos e achemos que somos mais do que realmente somos, entendeu? Então que a gente tenha a medida certa, a quantidade certa, somente aquele necessário.
né? Nada mais, nada menos. Conforto não é luxúria. Conforto é o bem-estar para você, para sua família. Agora, riqueza já é luxúria, já é outra história. Agora, conforto e bem-estar, lógico que Deus quer isso pra gente. É lógico que você não está errado, não está errado em pensar nisso. Mas não pense em riquezas financeiras. Pense no tesouro maior, que é aquele que virá no fim dos tempos, que é aquele que virá quando Jesus vier nos buscar, que será no reino de Deus. Ali será tesouros sem fim. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Peço a Ti, Pai, continue nos guiando, nos abençoando, Pai. Conceda sabedoria e discernimento, Pai, para que nós saibamos como agir, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Pai. Purifique este coração aflito, Pai. Purifique de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos da Tua presença e de Tua direção, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.